Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma edição, mais um capítulo aqui do EliteCast. Primeira edição gravando aqui em 2026. Não sei quando você vai assistir, mas nós estamos em janeiro de 2026 gravando aqui a nossa primeira edição e dessa vez vamos conversar aqui com mais um aluno, né, que obteve a placa de R$ 100 mil faturados com avaliações. Mas esse aqui é um aluno muito especial, vamos já contar a história dele aqui, porque ele começou, né, sendo meu aluno na graduação, depois fez parte do nosso curso, né, da nossa mentoria, e quando a gente precisou, né, montar uma equipe de suporte aqui para poder dar, né, uma ajuda para os outros alunos, tanto nas dúvidas no grupo, quanto nas correção dos laudos, quanto nas aulas particulares, conseguimos encontrar com ele e ele agora faz parte aqui do nosso time fixo aqui do Método Elite. Então, Francisco, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Antes de começar, se apresente aí e fala para o pessoal quem é o Francisco. Bom, Murilo, é um prazer estar fazendo esse podcast com você, até porque foi daqui que eu ampliei muito o meu conhecimento na área de avaliações e também quero estar compartilhando um pouco da minha trajetória, um pouco para mostrar para outros profissionais que tem como sim construir uma carreira sólida na área de avaliações e perícias de imóveis. A primeira pergunta que eu te faço é o seguinte, né? Tu foi meu aluno lá na graduação, né, na UNDB, e eu te pergunto, quando tu fez faculdade, qual era o teu objetivo, teus sonhos? Tu imaginava que tu ia trabalhar com o quê quando tu falou, pô, vou fazer engenharia? Olha, quando eu entrei na área da engenharia, Murilo, era naquela expectativa, eu vou fazer o curso, vou me formar e vou ganhar dinheiro, Mas tu não sabia com o que entendeu? Não ainda? sabia com que era. Então, assim, eu me formei em 2017. Quando eu me formei, eu tive um grande problema, que a maioria dos recém-formados enfrenta, que é o quê? É entrar no mercado de trabalho. O mercado é muito fechado, o mercado é aquele QI, quem indica, entendeu? E aí o que acontece? O mercado, ele pede experiência, mas não te dá oportunidade de estar levando isso, né? Abrindo as portas para ti. E aí foi quando eu tive a minha primeira frustração, né, profissional, porque eu investi, estudei, me capacitei e quando chegou na hora lá, as portas estavam todas fechadas. E aí eu comecei a empreender em outros ramos, que não era da área de engenharia. Como o quê, por exemplo? Tipo, tive loja de roupa, loja de sapato, tive também boteco, entendeu? Nada a ver com engenharia. Por Aí não último, deu certo porque tu bebeu o estoque todo. não, não, por incrível que pareça, não consumia nada no estabelecimento, no empreendimento que eu tinha. Mas por último foi uma franquia que eu obtive, que era na área era uma hamburgueria, entendeu? Inclusive de um influenciador muito famoso Ih, daqui do Brasil. se for o que eu tô pensando, isso que deu mó BO, né? Isso, muitos BO. E deixa eu fazer uma pergunta, mas então quer dizer que tu não chegou a ter nenhuma oportunidade depois de formado na engenharia inicialmente, nem com obra, nem com nada? Não tive nenhuma, todas as portas fechadas. Eu ia nas construtoras, entregava currículo, tinha bastante curso, mas na região que a gente vive é aquele famoso quem indica, né? Então, todas as portas estavam fechadas. E aí, nesse mesmo período, tive um problema familiar, e aí eu tive que me afastar totalmente da área da engenharia, né? E para retornar novamente foi mais difícil. Se eu não estava conseguindo recém-formado, saindo da faculdade, me afastando, então E era uma como coisa. foi, e como foi então nesse caminho que tu, quando foi um momento que tu quis voltar ou se tipo, ou o que aconteceu primeiro? Tu sentiu o desejo de voltar e começou a procurar em que área voltar ou tu descobriu a área primeiro, falou, não, vou entender o que é isso aqui, e aí viu a possibilidade de voltar. O que aconteceu primeiro? Olha, não foi nada planejado, né? O que aconteceu foi, após de eu construir, de eu empreender nessa franquia, no qual eles davam, tudo era perfeito, né? Tudo era perfeito. Nas promessas. Tinha um investimento, era um investimento bem definido, análise bem feita, propostas de lucro muito bons, e aí eu acreditei. E nisso que eu acreditei, aí eu
afundei, perdi tudo, entendeu? Perdi todos os investimentos que eu tinha, todas as economias, o que era para ser gasto X, eu gastei 2x, entendeu? Graças a Deus que eu não me meti foi com financiamento. Então, isso eu levanto as mãos para o céu. Mas assim, e aí eu inaugurei em fevereiro de 2022 e fechei as portas em outubro do mesmo ano, ou seja, fiquei só 8 meses. E aí foi que eu tive outra frustração, que eu olhei para o lado, para o outro, e disse, e agora? Do que eu vou me manter? Do que eu vou sobreviver? E só tinha meu diploma, né? Só tinha meu diploma e eu tinha que me virar. E aí fiquei bastante frustrado com a vida, né? Não sei nem como não fiquei doida. E em que momento, e como é que tu descobriu a hora de avaliações? Aí o momento que eu descobri foi que assim que eu fechei a loja, o Banco do Brasil, para te ver, ó, já estava começando a conspirar ao meu favor. O Banco do Brasil, ele abriu um edital para concurso público para ensino médio. Aí eu digo, rapaz, eu vou fazer esse concurso. E aí fui me inscrever no concurso. Como eu já estava zerado, né? Aí minha irmã pegou e disse assim para mim, Francisco, tu faz, porque é 5 mil, tem todos os benefícios, e eu vou pagar para ti um cursinho preparatório. E aí eu fui fazer o cursinho preparatório, né? Aí vai chegar a hora que eu conheci avaliações. Pois é, essa é a pergunta. Aí nesse dia que eu fui fazer o preparatório, que eu era pela manhã, saí, o carro deu prego, né? Eu digo, e agora? Eu não tenho R$1 no bolso, o carro deu prego, o que é que eu vou fazer? Deixei o carro da onde ele tinha dado prego, porque eu sou muito assim, eu boto foco no que eu quero, né? Deixei o carro e fui pro preparatório, de ônibus, peguei o ônibus e fui. Sem incomodar ninguém, sem falar nada para ninguém. Chegando lá, quando terminou, deu uma chuva assim torrencial. Eu digo, e agora? Não tem como eu voltar de ônibus para casa. Aí eu digo assim, não, vou ter que ir de Uber. Poxa, eu vou tirar daquele pouquinho que me restou. Era em torno de entre 5 e 6 mil que eu tinha na conta só, depois do fechamento. Eu digo, não, vou de Uber. Aí eu peguei o Uber, pedi o Uber, entrei no Uber e fui, né, para casa. No caminho, eu entro no Instagram. Nisso que eu entro, eu vejo um patrocinado teu. Aí eu disse assim, rapaz, Murilo foi meu professor de saneamento, na cadeira de saneamento básico da faculdade, tudo. E aí começou convidando para para assistir um mini curso, que era gratuito. Como eu não tinha um centavo, eu disse assim, rapaz, vou assistir esse mini curso. E aí foi a partir daí que eu comecei a conhecer um pouco da área de avaliações. Porque então, faculdade eles não ensinam nada, entendeu? Sai da faculdade só sabendo de projeto e fiscalização de obra. Só. Isso foi o quê? 2022? Foi final de 2022 para início de 2023. Aí, beleza. Aí tu fez o mini curso, né? Aí eu fiz. Aí foi quando tu abriste turma para avaliações. E eu disse, agora... Tu lembra qual era o teu grupo? Era o 20 e o 21, por aí. Né? Aí eu disse assim, meu Deus, e agora? Aí eu não tinha limite no cartão, não tinha nada. Só tinha aquele valor ali de 5 a 6 mil na conta, porque o resto eu tinha perdido tudo. Aí eu digo, e agora? Rapaz, será que o Murilo não tá me enganando? Eu vou ser enganado novamente pela internet. Vou ser influenciado, mas não é possível. Mas eu conheço o Murilo, sempre foi uma pessoa íntegra. Qualquer coisa eu vou lá na casa dele. E passou isso pela minha cabeça mesmo. Qualquer coisa eu vou lá na casa dele. Ele é daqui de São Luís, então... Aí eu digo, não, eu vou encarar. Entendeu? Aí foi que eu peguei, adquiri o curso... Entrei no curso, aí o que eu vi ali, um mundo de conhecimento, aí foi que eu me dediquei mesmo, até porque eu estava indo para o preparatório, mas assim, frustrado, porque eu tinha que estudar tudo aquilo que eu já tinha estudado no ensino médio, oração subordinada, substantiva, adjetiva, e não era aquilo que eu queria para mim. Eu queria atuar na minha área, na área que eu estudei para isso, eu queria fazer valer a pena o investimento que eu fiz, o tempo que eu investi ali para me formar. E aí eu te pergunto, aí então tu tinha aquele pouco dinheiro, tu investiu no curso e começou a se dedicar. Aí eu te pergunto, porque aí vem um outro problema que é,
tu começou com foco, pô, eu não tenho muito dinheiro, então eu vou começar com perícia judicial, ou tu já tomou uma decisão e falou, por mais que eu esteja com pouco dinheiro aqui, já investi no curso, vou de novo montar uma empresa, porque eu imagino que tu já vai ser até com um trauma de abrir empresa, ou tu optou logo por abrir empresa e ir pro banco, ou tu fez as duas coisas ao mesmo tempo, como é que foi teu caminho nos primeiros passos? Olha, eu acho que ocorreu da seguinte forma. Assim que eu adquiri o curso, que eu me dediquei, 3 semanas depois, eu sou muito apegado assim, eu sou muito católico, entendeu? Então, assim, eu entrego tudo na mão de Deus e peço para ele ir me dando resposta. E eu não vou te mentir, eu fiquei com o pé atrás ainda, né? Porque estava saindo de um problema e já estava com medo ali, eu tinha um dinheiro para me manter uns 2, 3 meses ali, né? E aí eu disse, Deus, me dê uma resposta. Eu vou adquirir. Eu vou focar e o Senhor vai ver se eu mereço ou não. Por incrível que pareça, Murilo, 3 semanas depois eu recebi para me fazer uma proposta para uma empresa, né? Serviço de quê? De avaliação. Foi. De avaliação. Mas como é que essa oportunidade apareceu? Foi através de quê? De quem? Não sei, foi por e-mail. Chegou no meu e-mail, eu fiz um e-mail profissional, fui seguindo os primeiros passos, ali fazendo um e-mail profissional, fazendo cartão de visita, todo esse processo. E aí, 3 semanas depois, caiu na minha caixa postal desse e-mail que eu já tinha aberto, né? Para me fazer uma proposta para uma empresa muito grande daqui. E na proposta tinha para avaliar um prédio comercial. Não, mas, Eu tu, disse mas, assim, mas a pergunta que eu ainda não entendi é, da onde é que surgiu essa proposta? não sei de onde Tu não veio, sabia? não sei quem indicou, É, não né? sei como acharam o e-mail, entendeu? Foi algo assim que nem eu esperava. Entendi. E aí caiu. Nisso que caiu, não, isso aqui deve ser enrolada. Aí logo que caiu 2 horas depois, a moça lá da repartição me liga perguntando se eu queria. Era um órgão público. Era um órgão público. Aí eu disse assim, quero sim. E aí tinha que fazer a proposta. E eu não sabia nem quanto eu ia cobrar naquele valor, naquela avaliação. E aí eu dei, eu disse, é um prédio, vou cobrar 7.600. Né? Aí tudo bem, cobrei 7.600. 3 dias depois, ela me envia um outro e-mail, perguntando se teria como eu baixar o valor. Né? Eu digo sim, 7.200. Aí uma semana depois, ela me liga confirmando que eles iam autenticar o processo lá deles, né? Validar a proposta. E que era para mim fazer a avaliação do prédio. Né? Legal. E aí eu aceitei. E foi para marcar, né? Para fazer a vistoria. E eu todo me tremendo, disse, meu Deus, e agora? Agora que eu comecei a avaliar uma casa, apartamento, ainda não entrei num método evolutivo, mas eu vou enfrentar. Aí foi que eu enfrentei. Chegando lá, assim, eu digo que foi Deus, não era nem um prédio. A proposta, não sei se fizeram errado, não sei o que foi. Era o quê? Era 2 terrenos com uma casa bem no meio dos dois. Que esse órgão queria comprar para fazer ampliação de estacionamento para ele. Então foi super tranquilo. Eu digo que foi 7.200, assim, que eu ganhei assim de uma maneira muito fácil não, porque eu me dediquei, né, para estudar, mas de uma maneira rápida, né? Eu disse assim, poxa, esse negócio aqui dá dinheiro, ó. Vou focar. E aí depois, foi pra perícia ou foi pros bancos? Aí com esse dinheiro que eu peguei, eu comecei a investir. Eu digo, não, vou tentar abrir a empresa novamente. Aí chamei um corretor, não deu certo. Depois de 2 dias, chamei um outro. Aí foi que ele conseguiu abrir uma empresa para mim. Não, contador, tá dizendo. Isso, Contador. abriu uma empresa para mim. E aí eu comecei a me credenciar no meu primeiro credenciamento foi o Banco do Brasil, do edital 2019. 2019. Aí nesse edital eu me credenciei em 17 atividades, né? Dedicando. E aí as coisas começaram a surgir. Aí nesse edital eu pegava em torno de 3 a 4 demandas por mês.
porque a demanda é baixa aqui, né, na nossa região para o bebê. Mas serviu para me ter maturidade profissional o Banco do Brasil. Eu digo muito. Como muitos pensam que a Caixa, por ter a maior demanda, eu vou me credenciar nela. Não, eu não tive tanta dificuldade na área de avaliações, porque eu me preparei através do curso. O curso me deu um direcionamento, né? Fiz ali, segui todo o passo a passo do plano de ataque. Me credenciei no meu primeiro edital, que foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi uma escola para mim, porque ali eu comecei a ver as dificuldades, né? E quando a Caixa veio, eu já estava preparado, já estava maduro profissionalmente. Eu acho que isso é importante também. Isso que o Francisco falou aqui, não é a primeira pessoa que eu converso que fala sobre isso. Outra pessoa que falou foi a Renata Bandarra no nosso podcast, o último que a gente fez lá no Rio Grande do Sul. Ela falou da importância, e eu bato muito nessa tecla, de você se credenciar no Banco do Brasil primeiro, porque, primeiro, o processo de credenciamento, essa questão de documentação, é uma coisa que o engenheiro, que o arquiteto, ele não tem muito domínio. Então, tu saber reunir uma documentação, né, fazer esse trâmite burocrático já é um ponto positivo. Segundo, é uma forma, como o Francisco falou, de você começar a se preparar, porque uma coisa é tu receber uma demanda do Banco do Brasil, como o Francisco falou aqui, ele pegava 4 por mês. Então tu tem tempo de pensar, de fazer com calma, de caprichar. As primeiras, com certeza, vão ser mais demoradas, tu vai quebrar muita cabeça. Agora tu imagina tu entrar direto numa Caixa Econômica, que tem um volume já 15, 20 por mês, aí tu não tem tempo nem de pensar. E aí eu te pergunto, Francisco, na Caixa Econômica hoje, tua demanda média está quantas demandas Está por em mês? torno de 15 a 20 por mês. E tu tá na PF01 somente? Só na PF01. Show de bola. E na perícia judicial, tu começou depois do Banco do Brasil, já teve resultado também, como é que tá? Não, a perícia foi depois que eu me credenciei nos bancos. Aí foi aquele. É o que tu falas, né? Chegar, se apresentar nas varas, entregar um currículo, entregar ali um cartão de visita. Ali a gente tem que se mostrar profissional, que a gente está ali para trabalhar, entrar num radar do judiciário, Sim. entendeu? Para gerar segurança para eles e ao mesmo tempo mostrar a nossa responsabilidade técnica. Então, hoje, a maioria do pessoal, dos profissionais que eu vejo, não quer entrar nos tribunais porque já quer entrar ganhando 50 mil, 30 mil. Não, é pegar uma justiça gratuita, 650, pega, porque hoje tu pega uma de 650, amanhã tu já vai pegar uma de 6.500, no outro mês tu já pega uma de 65 mil, entendeu? Então é assim, é investir. Isso. Entendeu? Então o retorno vem com o tempo, não é de uma hora para outra. E para te ver que o banco, como tu ouvi até tu falando já, que o banco é o nosso contratante que paga mais barato. Então, assim, quando eu entrei, a primeira virada ali de chave, eu peguei um PJ que já me pagou 7.200, né? Enquanto era o que? Era um lote e um terreno com uma casa. Se fosse um banco, ele ia me dar ali, somando o APF01, não dava 1.200. Então, a gente ganha em volume. Isso mesmo. E aí, só para o pessoal entender, quem está aqui, de repente tem alguém que está começando na área que não entendeu muito bem o que o Francisco comentou. No caso dos bancos, tá, pessoal, é importante muito lembrar disso, que após você fazer o credenciamento, tá, ele não tem uma quantidade de vagas, você entra numa fila, recebe demanda, então você pode ficar tranquilo que a demanda vai chegar no seu e-mail, você não precisa fazer muito esforço. No caso dos tribunais, já é um pouco diferente. Você faz o cadastro, mas não é uma fila, apesar de, e aí fica um detalhe aqui importante para você que está assistindo, apesar de alguém lhe dizer, não, mas aqui é por sorteio, não é, tá? Raramente vai ser por sorteio, geralmente o juiz vai indicar uma pessoa da sua confiança. Aí tu vai falar, Murilo, mas se eu estou começando agora, eu não tenho ainda a confiança do juiz. Exatamente. Então, qual é o diferencial? Você ir fazer essa aproximação, né? E aproveitar esse tipo de oportunidade. Por quê? Porque o perito das antigas, que já tem a confiança do juiz, ele não quer mais fazer esse serviço de uma gratuidade de justiça que tu vai receber um valor menor, que é um valor tabelado pelo tribunal. Então, quem está começando, aí está a maior oportunidade de
o juiz conheceu o teu trabalho. E aí você automaticamente entra num rol de peritos que o juiz tem confiança. E claro, se você, não estou dizendo que você vai fazer todas as gratuidades de justiça, porque também a gente não é bobo, né? Mas se você ficar continuando fazendo umas gratuidades de justiça, eu digo que é como se fosse um investimento, como o Francisco falou. Por quê? Porque você faz e o juiz te valoriza, porque ele fala assim, poxa, o Francisco ele não está aqui somente para ganhar, ele também está me ajudando aqui, porque aquele processo que está parado há 2 anos, porque até agora todos os peritos que eu nomeei recusaram porque era gratuidade, ele foi lá e resolveu. Então gera esse vínculo, né, de confiança, mas também de uma coisa que é muito importante na nossa vida, que é reciprocidade. Quando eu faço algo de bom para uma pessoa, que ajuda ela naturalmente, pessoal, é do ser humano isso. Eu vou tentar retribuí-la de alguma forma. É o que o Francisco comentou. Retribuir como? Quando aparecer uma perícia que tem uma remuneração melhor, eu vou lembrar de quem? De quem me ajudou. Então, isso é muito importante você entender, que tem uma parte do nosso trabalho que é esse investimento. E aí eu te pergunto agora o seguinte, Francisco, nessa tua caminhada, qual foi a principal dificuldade, assim? Eu sei que talvez para você tenha sido exatamente o ponto inicial, porque tu estava vindo de vários problemas, né, financeiros, de empresa e tudo, mas eu digo assim, dentro já da área de avaliações, foi o aprender, foi o fazer o primeiro laudo, foi o processo do credenciamento, qual foi a maior barreira? A minha maior dificuldade, Murilo, foi fazer meu primeiro laudo, que eu passei 2 meses para fechar ele. E que fosse esse do 7.200? Não, não. Ah, Foi tá. o imóvel que eu peguei fictício, entendeu? Vamos supor, entrei na internet, peguei um imóvel que tinha o registro, e aí eu comecei a fazer para me entender como funcionava o programa, como funcionava o Sisdeia. Foi um imóvel de leilão que tu pegou, no Foi, de caso. leilão. E aí esse primeiro laudo tu fez para o Eu credenciamento. Foi, e também Entendi. utilizei esse laudo para credenciamento. E aí eu passei 2 meses para fechar ele. E eu não conseguia. E eu dizia assim, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu achava que o programa ia fazer tudo. Eu achava que eu só ia coletar ali os dados, jogar no programa e ele ia me dar. Então, assim, hoje eu até agradeço a Deus por eu ter passado 2 meses para fechar um laudo, porque me deu maturidade profissional. Eu comecei a entender como funcionava o mercado imobiliário da minha região. Eu pegava uma variável, não dava certo, pegava outra, passava de manhã, de tarde, de noite. É porque eu acredito assim, hoje sim eu já tenho essa maturidade de dizer assim, eu acredito que tudo de início a gente vai ter dificuldade. É como andar de bicicleta. A primeira vez que a gente vai andar de bicicleta, a gente cai. A segunda, a gente anda se tremendo. A terceira, a gente já começa a andar em linha reta. Então, essa foi a minha maior dificuldade. E isso é outra coisa importante que o Francisco falou, tá? Porque quem começa na área, a gente fala sobre essa questão da coleta de dados, né? Mas, pessoal, não é coleta. Precisa de 30 dados. Mas se eu for pegar aleatoriamente esses dados, se eu não pensar no que eu estou fazendo, não vai ter software que resolva. O software, pessoal, é uma calculadora. Vamos imaginar o seguinte, que esse imóvel aqui, ele vale 4. Se eu botar 2 mais 2, o resultado vai dar 4. Mas se eu começar a jogar 3 mais 5 mais 9 mais 32 menos 27, não necessariamente vai dar 4. Então é isso que eu preciso entender. Primeiro, eu preciso buscar de fato imóveis que sejam parecidos com o imóvel que eu estou avaliando. Então esse é o primeiro ponto. Não adianta quantidade por quantidade. Tem que ser quantidade de imóveis parecidos. E a outra coisa que eu preciso entender, eu posso até ter a minha opinião do que eu acho que valoriza o imóvel ou não, porque é uma opinião pessoal. Então, por exemplo, para mim, de repente, ter uma brinquedoteca, não é o meu caso, que eu não tenho um filho pequeno, mas estou dando um exemplo. Pode ser o caso de uma pessoa que para ela uma brinquedoteca seja muito importante, porque ela tem um filho. Para outra pessoa pode ser uma academia. Então, observe que não necessariamente a tua opinião pessoal é o que vai refletir no mercado. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que, na hora que está fazendo a coleta de dados, que tu olha aquele monte de anúncio, tu começar a entender, peraí, se esse imóvel aqui, ele tem 80 metros quadrados, está no bairro X e vale 100 mil, e esse outro aqui também tem os mesmos 80 metros quadrados, está no mesmo bairro e vale 200. O que está diferenciando? Qual é? Será que é a idade do prédio? Será que é porque um prédio tem mais área de lazer do que o outro? Será porque o andar de um é maior do que o outro? Enfim, tu tem que começar a fazer essa percepção.
E, é claro, não é uma coisa que a gente aprende na faculdade e nem tem um curso que ensine isso, tá? Nem que tu faça um curso de corretor, lá não vai te dizer. É essa experiência. Então, tu analisar os anúncios, às vezes tu conversar com o corretor, né? Vai te dando essa casca. Então, por isso que os primeiros laudos demoram tanto tempo e hoje o Francisco faz, como ele comentou aqui, 15, 20 por mês. Então, veja a diferença. O primeiro demorou 2 meses, hoje faz 15 a 20 todo mês, porque vai ganhando essa experiência. E aí, de novo, a gente bate na tecla de como os primeiros passos, né, começar com o Banco do Brasil, vai te dando essa maturidade, essa experiência, para que você possa ter depois essa desenvoltura. E aí eu te pergunto outra coisa agora, Francisco. Aí, né, o Francisco, quando a gente estava procurando uma pessoa para dar o suporte aqui, a gente procurou, claro, a gente tem outros membros do time de suporte, né? Começamos com a Jennifer, passou pelo Denis, mas a gente sentiu necessidade de ter alguém aqui, né, da cidade de São Luís. E eu lembro que eu procurei nos grupos, né, e não tinha encontrado uma pessoa, até que o Francisco apareceu. E aí nem tinha Caixa Econômica ainda e tudo. É claro que hoje, né, devido ao volume que a Caixa tem, a gente tem toda uma flexibilidade aqui, então ele sabe fazer vistoria e tal, mas ele também dá um suporte bem bacana nos grupos. Eu te pergunto, vamos falar primeiro, uma das coisas que mais tu ajuda o pessoal é na correção dos laudos. E aí eu te pergunto, hoje, né, no momento da correção dos laudos, qual que tu enxerga que seja a maior dificuldade das pessoas que estão mandando os laudos para você corrigir? Murilo, a maior dificuldade foi, por incrível que pareça, foi a dificuldade no qual eu passei, a mesma da minha. É de achar que o programa vai fazer tudo pela gente, a gente só vai lá pegar e jogar. E aí, quando a gente vai corrigir, vai verificar que tem uma análise técnica mais criteriosa, às vezes o aluno ainda fica até chateado, entendeu? Poxa, eu tenho 50 dados aqui, e por que não está dando? É o que tu falaste agora, é por questão de ter aquela maturidade de fazer a coleta correta, de pegar um imóvel semelhante. Às vezes, eu vejo que tem aluno que pega uma casa, porta e janela e compara com uma mansão, entendeu? Às vezes, eles acham que as variáveis que eu utilizo na minha avaliação vai dar certo na tua, mas não, o mercado se comporta de maneira diferente. Dependendo da região, dependendo do bairro, foi o que tu falaste agora há pouco, entendeu? Então a maior dificuldade é isso. Então o programa ele só capta aquilo que a gente coloca. Se a gente coloca móveis semelhantes, ele vai me dar um valor parecido. Mas se eu pego um imóvel, desculpa até pela palavra lixo, ele vai me dar um resultado lixo, entendeu? Então é ter essa sensibilidade, mas que a gente vai pegando só na prática. E eu agora tenho que confessar uma coisa aqui também. O Francisco aprendeu na versão antiga do meu curso, que eu tenho que confessar que era bem pior do que a atual, né? Porque o que acontece? Quando eu lancei o primeiro curso, que foi lá em 2020, né? Eu fui fazendo muito com base no conhecimento que eu ensinava lá na Caixa Econômica, que eu era engenheiro da Caixa. Então era um tipo de público. Quando eu comecei a ensinar pela internet, que eu gravei a primeira versão do curso, então eu estava tipo ensinando como se a pessoa já tivesse alguma base. E aí quando foi exatamente, né? Há 2 anos atrás a gente regravou todo o curso, né? Já pegando os feedbacks dos alunos e fez um curso muito melhor. Então realmente quem fez o curso antigo, né? Teve mais dificuldade do que quem está agora, que o curso está bem redondinho, bem didático. Francisco, e já a outra vertente aqui do suporte, que são os alunos que estão no grupo ainda, ou seja, muitos deles ainda nem mandaram o laudo, muitos já têm dúvidas sobre o credenciamento em si. Nos grupos do WhatsApp, quando tu tá lá, qual que tu enxerga que seja a maior dificuldade deles? Eu acredito que quando eu vejo, assim, quando eu tô lá dando suporte, eu vejo que muitos deles têm vergonha de perguntar. Isso. Entendeu? Muitos deles vão lá no privado. Porque tem muita gente que pensa assim, só complementando aqui a tua resposta, tem gente que pensa assim, ixi, eu tô vendo aqui as perguntas dos outros no grupo, eles estão muito mais adiantados que eu. Então eles ficam com vergonha de perguntar e achar que só ele está começando agora. E na verdade tem muita gente que nunca nem começou. Pois é. Então assim, hoje o curso, ele tá muito forte, ele
te encaminha muito bem, como tu falaste. Antigamente, eu não tive essa oportunidade, não tinha suporte. Eu acho que era só O tu que suporte era só eu. respondia. Então, hoje não, a gente está lá, somos 4, 5 suporte. Então, a gente está lá para responder as dúvidas, por mais boba que seja. E outra coisa que fez total diferença nessa questão do suporte é que, assim, quando até acho que 2023 era eu sozinho, tá, que responde a todos os grupos. Então, veja, eu, Murilo, o meu conhecimento principal é na parte de avaliação de imóveis. Então, por exemplo, eu, Murilo, talvez, se você me fizer uma pergunta sobre onde pega o documento X, Y, Z, talvez eu não saiba por quê, porque eu, particularmente, eu não fiz o meu credenciamento, eu não sou credenciado. Então, os meninos, né, e a Jennifer, o Felipe, o Denis, o Vinícius, o Francisco, para mim, um dos grandes diferenciais é que eles passaram por todo esse processo. Então, todos eles se cadastraram como perito e estão atuando, todos eles se credenciaram no Banco do Brasil, todos eles se credenciaram na Caixa Econômica. Então, eles conhecem todo o trâmite da parte documental, onde pega o documento X, onde joga o documento Y, e também eles sabem o trâmite depois que já está credenciado, porque também é outra coisa que talvez eu não soubesse responder. Falar assim, como é que faz para mandar o e-mail para o Banco do Brasil se eu tiver com dúvida? Eu não sei, porque eu não sou credenciado. Eu trabalhei 17 anos dentro da Caixa Econômica, fazendo a gestão dos laudos, corrigindo os laudos. Quando era um empreendimento mais complicado, eu que ia fazer. Então, a parte de laudo, a parte técnica, eu sei. A parte dessa parte operacional, de como mexe no sistema da Caixa, como o credenciado mexe, eu não sei. Por quê? Porque eu nunca fui credenciado. Eu estava do outro lado do balcão, eu estava dentro do banco. Então, o Francisco, o Denis, o Felipe, eles sabem esse detalhe. Então, realmente, quando veio o suporte, primeiro, me ajudou muito, até pelas questões técnicas também, porque eles também já dominam a parte de avaliações, mas principalmente por essa questão também de ter o suporte do antes, durante e o depois do credenciamento. E um detalhe importante em relação a essa questão, né, do suporte é que exatamente o fato deles terem passado por isso tudo, todos eles foram alunos do curso, isso facilita muito. Agora, Francisco, em relação à perícia judicial, voltando para esse assunto, das nomeações que tu tem recebido, quais são os temas principais? É avaliação de imóveis, é consumo de água? E qual foi a mais difícil que tu já fizeste? A demanda maior que eu tenho em relação à perícia é consumo de água. Entendeu? De avaliações só tive 2 e agora peguei uma de desapropriação. E qual foi a mais difícil? Murilo, eu não encontrei dificuldade, porque todas as demandas que eu peguei da justiça era tudo aquilo que eu já fiz para o banco, entendeu? Era tudo aquilo que eu fiz para me credenciar, para me entrar. Então, ainda não teve assim nenhum assim complexo, entendeu? E o mais interessante, tá, pessoal? O Francisco está falando aqui que para ele não teve nenhuma dificuldade, mas é importante lembrar que o início da nossa conversa, para quem chegou agora, ele falando que ele saiu da faculdade e ele não teve uma experiência antes, tipo de obra, de projeto, nada. Ele tentou, as portas estavam fechadas, ele foi empreender com outras coisas. Quando ele voltou para a engenharia, ele voltou para essa área. Então, assim, veja que, de novo, né, o quanto foi importante esse iniciar por um serviço mais tranquilo, que foi o serviço particular que ele falou no início aqui que ele pegou, e logo depois o Banco do Brasil, que tem menos demanda. Ele falou que pegava aqui umas 4 por mês, então dá tempo da pessoa pensar, dá tempo da pessoa maturar, enfim, para depois, hoje sim, ele está com um volume considerável, que é a Caixa Econômica Federal. E aí eu te pergunto, na Caixa hoje, já teve algum imóvel, alguma situação assim que foi diferente e que te deu uma dor de cabeça? Não, até no momento não. E as viagens? As viagens, sim, o deslocamento, né? Já peguei imóveis para avaliar 350 km daqui de São Luís. Mas é imóveis de residencial, entendeu? Então, a dificuldade mesmo é só do transporte. E nesse caso, por exemplo, tu já pegou em alguma avaliação de uma cidade muito pequena, que não tinha dados, por exemplo? Já. E aí como é que foi a tua solução? E aí a solução é ampliar o raio. Aí tu pegou de outras cidades também. Fui ampliando, pegando de outros interiores mais próximos. Aproveitei ali aquele momento que eu estava na cidade, dei uma volta para ver se tinha algum imóvel à venda.
fui fazendo a coleta mesmo, arcaica, né? Sem utilizar o amostrando, sem a internet, porque não tem na internet, é zero. E o fator principal de eu entrar nessa área de avaliações foi o baixo custo. Enquanto lá na franquia que eu investi não sei quantos mil, e tirou o que eu tinha e me deu zero de retorno, saí assim com 5, 6 mil na conta, na avaliações eu fiz um investimento de 2 e me rendeu muito mais. Exatamente. Então, assim, eu só precisava de um computador, que eu já tinha, internet, que eu já tinha, e ali o meu tempo, né, para ir fazer a vistoria, voltar para casa e passar a elaborar os laudos. Então, o custo é muito baixo por retorno que a gente tem. Agora, uma outra pergunta que eu te faço, Francisco, em relação à questão dessa questão do aprendizado, né? Tu fizeste o curso, né? E depois tu fizeste as pós-graduações. Tu já fez quais pós-graduações? Já fiz de orçamento, já fiz de avaliações e patologia. Todos com a gente? Todos, ou tu viu alguma forma? Não, todos com a pós-elite e uma que eu fiz que foi em uma outra instituição, que foi de fundações. Ah, show. E eu te pergunto, se tu, até para poder o pessoal, né, que pode ter gente também que está nessa dúvida, para ti assim, se tu fosse hoje, né, já que tu fez as nossas 3 pós-graduações, se tu fosse assim, João tá começando na área, fez o curso Elite e agora ele tá pensando em fazer a primeira pós. Aí sempre tem essa dúvida. Qual tu faria primeiro? Qual que tu acha que te agregou? Porque assim, de avaliações, tu vai aprofundar algo que tu já aprendeu, né? Então tem essa vantagem. A de patologia, que é a parte de diagnóstica, tu vai ter um conhecimento que vai também agregar, principalmente na parte da perícia judicial, inspeção predial. Qual que tu daria como dica à pessoa assim, a primeira para ela começar? Com relação a pós ou com relação após, ao curso? Não, após. Após. A pessoa já tá no curso, Já ela, tá quer no curso. ela quer saber qual é a pós. Se a pessoa não tiver a pós de avaliações, eu recomendo muito. Por quê? Porque o curso com a pós é a combinação perfeita. Porque ali tu já vai ter no teu currículo uma especialização, já vai ter ali um plus a mais, né? Uma coisa a mais. E a partir daí, se você for se identificando com a patologia, faz também, porque querendo ou não é um título que a gente tem. E para ti já teve na perícia alguma perícia de vício construtivo, preso de patologia ou não? Não, até no momento não. Até o momento não. Até porque eu ainda não comecei a investir, eu estou primeiro pegando conhecimento técnico. Eu ainda não comecei a investir diretamente na parte de patologia, devido ao tempo mesmo, mas é uma área muito boa e eu recomendo muito para quem está começando, porque são áreas, Murilo, que a gente não encontra dentro da faculdade. Então, tudo que eu sei hoje, eu não aprendi dentro da faculdade, entendeu? Então, tudo que eu aprendi foi lá, dentro do curso. Eu não sabia, eu me formei em engenheiro e não sabia regularizar um imóvel. A faculdade não ensina isso. Qual é o engenheiro que sai da faculdade e não sabe uma documentação, entendeu? Então, ali, quando tu sai, tu te dá de frente com a realidade, que eu falei no início, né? Então, vai da gente procurar, ver qual é a área que a gente quer atuar, porque a engenharia tem 1 milhões de atuação. Qual é a área que eu me identifico mais, qual é a área que eu não me identifico. É como se fosse a medicina, né? Então, oportunidade tem. E para finalizar aqui, eu também percebo que até hoje, né, porque também é outra coisa que muita gente, às vezes, depois que começa a ter resultado, se acomoda um pouco a tua participação em eventos, né? Então, por exemplo, eu te encontrei outro dia no evento que teve aqui de patologia, né, que tava até o Matheus Leone e tudo. E também, obviamente, tu participou já dos nossos eventos do Elite. Tu participou dos 3 ou foi só de 2? Foi de 2. Foi de São Paulo Paulo e Salvador. Qual, assim, na tua visão, qual é a importância do profissional participar de eventos dentro da sua área técnica? A forma principal do profissional estar dentro desse evento é o network, né? É ali a troca de ideias com outros profissionais,
profissionais da mesma área, profissionais de outra área que eu não atuo, que eu vou amadurecer mais meu conhecimento, é ampliar o nosso conhecimento, entendeu? Porque a engenharia não é só que lá eu já sei fazer um laudo, vou me aquietar com um laudo porque eu vou ganhar dinheiro só com isso, não. As coisas vão evoluindo, o conhecimento a gente tem que, eu digo assim, que lubrificar ele, estudar cada dia, porque toda hora está mudando, tudo está mudando. Então, assim, os eventos ajudam muito a gente a sair ali daquela caixinha, daquele pensamento, tipo assim, tradicional, entendeu? Dá oportunidade da gente aprender um pouco mais, de ampliar mais o nosso conhecimento, de amadurecer mais como profissional. E se tu fosse dar uma dica hoje para quem está iniciando no ano 2026, tá aqui, vamos imaginar o seguinte, porque no teu caso, como tu falou aqui no início, tu passou por esse problema, né, ter saído da engenharia, voltado, ter tido problema lá tentando empreender com outras áreas. Pode ter muita gente que nesse início de ano aqui, né, de 2026, esteja com um problema parecido, ou não conseguiu a oportunidade na engenharia ainda, ou entrou em outro negócio que não deu certo, e que tá, sabe, com aquela motivação do início do ano de dizer assim, rapaz, esse ano eu vou fazer alguma coisa diferente. Qual a dica tu daria para essa pessoa que está assim, nesse momento, como se fosse o Francisco há 3 anos atrás? Qual seria a dica? Eu diria que essa pessoa que se encontra nessa situação é porque ela está com um tipo de sentimento, que é o medo, né? Então, o medo, ele paralisa. O medo é o nosso maior inimigo, entendeu? Por quê? Porque eu enfrentei lá, tive essa transição, né, de empreendedor para atuar na minha área. Mas talvez eu tive o medo de adquirir o curso, porque estava com medo de ser enrolado novamente. Mas enfrentei, né? E assim, é o medo, é largar o medo, é deixar de ouvir as pessoas ao redor que sempre vão te dizer assim, ah, isso aí não dá certo, porque não deu certo com fulano, né? Porque exemplo ruim tu vai ter em todas as áreas, né? Como eu já vi aqui mesmo, já chegaram profissionais não da área que eu atuo, né? De outras áreas, ah, isso aí é só enrolada. Eu digo, como é só enrolada? Se eu estou faturando, eu estou ganhando, entendeu? Então, é enfrentar e botar e ter um foco, porque com foco, eu digo muito assim, o método Elite, ele mostra o caminho, né? Ele abre as portas, mas você como águia, você vai ter que ver até onde você quer voar, qual é a altura mais alta que você quer ir. Verdade. Entendeu? Então é isso, eu aprendi muito com o curso, aprendo muito aqui dentro do escritório, aprendo muito com suporte, aprendo muito nos grupos. E aí, eu posso me acomodar? Posso. É uma escolha minha, né? Mas eu posso voar mais alto? Posso. Também é uma outra escolha. E para mim voar, eu vou ter que me aprimorar. E agora vamos estabelecer uma meta aqui. Meta 250 agora, a placa 250 para quando? Será que vai ser em BH? Olha. Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer demais aqui ao Francisco aqui por esse bate-papo. É sempre muito bom, né, ver a trajetória de outros profissionais, ver que a dor que o Francisco sentiu no início da carreira pode ser a dor de muita gente hoje, sendo que tem gente que começa do zero e o Francisco começou menos zero, né? Começou do negativo porque ele veio com um problema de um negócio que ele montou e não funcionou, mas hoje, graças a Deus, ele está aí, graças a Deus e ao esforço dele, claro, ele está aí colhendo. Tá aí colhendo os resultados. Então isso mostra, né, que é possível, não é fácil, mas que com a sua dedicação você vai conseguir atingir os seus resultados. Francisco, deixa aí para você se despedir do pessoal, as últimas palavras. Gente, Murilo, eu que agradeço. Pessoal, cola nesse cara aqui que ele é fera, né? Te agradeço muito pelas oportunidades, te agradeço muito pelos conhecimentos compartilhados, entendeu? E assim, eu aprendi muito, eu quero crescer ainda mais e quem sabe, ser não igual, né? Que ninguém é igual a ninguém, mas eu tenho você hoje como meu ídolo. Show, né? De bola. Então, pessoal, entregar a placa aqui pro Francisco. Francisco, parabéns pelos resultados. E a você que está aqui assistindo a gente, fique atento que
Sempre estaremos aqui conversando com outros profissionais para trocar essa ideia, para que você possa ver, né, a trajetória de outros profissionais e também aprender. Então, forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!